Olá, meu nome é Lícia, sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Metodista de Piracicaba e hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos sobre animais de colônia, de vida livre, com foco especial nos felinos e seu comportamento. Não importa o local, zonas rurais ou urbanas, lá estão eles, gatos de rua ou inseridos nesses grupos. Os gatos são animais extremamente resilientes e adaptáveis e convivem conosco há milhares de anos. Gatos de vida livre, com comportamento selvagem ou não, hoje são os gatos domésticos que conhecemos. Mas um gato doméstico é sempre sociável? Não. Existe todo um processo de socialização desses animais junto a nós e é importante falarmos dele. Ajuda da comunidade com políticas públicas, pesquisas, todos os esforços conjuntos que levam em conta a socialização dos gatos e sua convivência pacífica e equilibrada são a chave para salvar a vida desses animais. Quando dizemos que um gato é sociável, queremos dizer que ele está acostumado e aprecia a nossa companhia. Socializar um gato significa ir aos poucos fazendo com que eles nos aceitem, com que eles tolerem a nossa presença, os nossos espaços e sons. É um processo que envolve muitos fatores e esforços por parte de profissionais e voluntários que têm em comum o amor e respeito a esses animais. Os gatos de vida livre, que nasceram e cresceram sem a presença humana, são classificados como os gatos ferais. Gatos ferais, eles são incapazes de socialização. Mesmo que tenham um contato mínimo com o ser humano, à distância, eles evitam ao máximo o contato conosco e temem a nossa presença. Ao longo do tempo, gatos selvagens que vivem próximos a humanos foram aos poucos se transformando em gatos domésticos que conhecemos hoje. Os filhotes, por exemplo, eles aprendem observando, né? Eles adquirem experiências observando a experiência de seus pais, né, do grupo, dos adultos dentro daquele grupo que ele é inserido. E através da experiência, a única maneira dos gatos aprenderem a conviverem tranquilos e em harmonia com a nossa presença. O que é uma colônia? Quando não há quase ou nenhuma interação com os humanos, os gatos eles começam a formar grupos e viverem entre si. Aí nascem as colônias. Pessoas e tudo que está associado ao nosso cotidiano se tornam assustadores para esses animais, para a grande maioria deles. Nossos passos, vozes, barulhos de carros, máquinas, tudo é aterrorizante. Gatos são indivíduos dotados de muita personalidade. Dois gatos nunca serão iguais e não há uma única maneira desse indivíduo viver, de vivenciar suas experiências e convivência conosco. Não existe somente o gato sociável e o não sociável. Há muitas variáveis nesse processo. A socialização é um processo contínuo. Dentro desse amplo processo de socialização continuada, há 3 tipos comuns que devemos e podemos distinguir. Os gatos ferais, os gatos de vida livre, ferais e não ferais, e os gatos de estimação. Saber distingui-los, né, nos dará uma ideia sólida de como ajudar cada indivíduo e suas colônias. Gatos ferais. O que é um gato feral? Um gato de vida livre que nunca teve contato direto com humanos. Não aceitam a nossa aproximação. Para eles, somos uma ameaça e temem qualquer interação. Gatos também que por algum motivo perderam o contato com pessoas por tempo suficiente acabam voltando a esse estado selvagem, a terem e manifestarem esse comportamento selvagem, não se adaptando mais à nossa convivência. Esses gatos não dependem de pessoas que os alimentem, eles encontram suas próprias refeições. Entretanto, gatos também podem ter tratadores que os alimentem regularmente, aceitando a presença deles, tolerando, né, essa interação, mesmo que distante, mas jamais um contato direto. Eles não aceitam uma aproximação muito grande, muito menos o toque. Eles só convivem com outros felinos e suas colônias são bem matriarcais.
Seu comportamento de grupo é muito semelhante ao dos leões, né? Então, são os únicos felinos que vivem em bando, que vivem em grupo. E as fêmeas são muito territorialistas, elas costumam dominar essas colônias. Os machos, alguns deles permeiam ali a colônia e outros são apenas errantes. São animais que vêm, né, cumprem o seu ciclo reprodutivo e se vão. As fêmeas, elas mantêm esse domínio de território, elas se ajudam mutuamente nos cuidados com os filhotes. Então é muito interessante esse comportamento. E geralmente são elas que repelem machos invasores. Elas não aceitam outros membros no grupo com facilidade, mas isso acaba se rompendo, se quebrando no período reprodutivo. E as gatas são poliéstricas e elas são muito territorialistas e elas brigam junto com os machos por dominância territorial. Já os filhotes, ao contrário de indivíduos jovens e adultos, eles são passíveis de socialização até determinado tempo de vida. Filhotes de 2 a no máximo 4 meses, eles podem crescer e socializar com humanos. Mesmo assim, há resistência por parte de certos indivíduos, mas no geral, eles se adaptam quando capturados bem novinhos. Os gatos de rua, né, são aqueles gatos que já tiveram uma casa, eles já tiveram tutores e por algum motivo eles não possuem mais contatos com os humanos, ou eles se perderam, ou eles foram abandonados e, como eu já expliquei anteriormente, se eles ficam durante muito tempo, um período longo, sem contato direto, sem serem tratados por humanos, eles acabam retornando a esse comportamento selvagem, né? Esse instinto selvagem que os gatos ainda carregam. Como afirma o especialista comportamental John Bradshaw, os gatos ainda têm 3 de suas 4 patas bem firmes na natureza. Em apenas algumas gerações, podem voltar ao modo de vida de seus ancestrais, de 10 mil anos atrás. Mas se um gato de rua, que já teve um tutor, for reintroduzido ao convívio humano de forma gradativa, né, regular, ele pode ser socializado novamente. Os gatos de estimação, né, são os pets, são os gatos indoor, né, que vivem dentro de ambientes com pessoas e suas famílias. São totalmente, inteiramente socializados e ficam confortáveis, vivendo em residências e recebendo carinho. Alguns gatos gostam de viver em ambientes fechados, outros abertos. E alguns gatos, eles apreciam essas duas condições, esses dois modos de vida. Compreendendo o comportamento e o processo de socialização desses animais, podemos então tomar decisões para proteger e melhorar o bem-estar dessa espécie e também garantir o nosso bem-estar. Há guias que ajudam a fazer uma melhor aproximação, né, com esses felinos. O mais simples e conhecido deles é a barreira do toque, né? É a barreira invisível de gatos que aceitam o nosso toque, né? A nossa aproximação. Tem os gatos ferais, como já citado anteriormente, que nunca aceitarão a nossa aproximação, sequer o nosso toque. Então são animais que eles jamais permitirão que a gente se aproxime, nem que a poucos metros deles. Antes que isso aconteça, eles desaparecem num piscar de olhos. Já gatos socializados, eles aceitam esse toque de vez em quando, os gatos de colônia. Então tem alguns gatos que eles vêm, né, eles já estão acostumados com a presença de tratadores, de pessoas que os alimentam, e eles permitem, vez ou outra, uma carícia, mas não é regra. A maior parte deles são sempre mais antissociais, eles ficam nos observando com uma distância segura. A zona de conforto também é importante. É exatamente o que eu acabei de falar, né? O quão perto um gato pode viver ou passar tempo com humanos e se sentirem confortáveis.
Os gatos de vida indoor são extremamente socializados e adaptáveis a esse modo de vida. Já os gatos de rua, não socializados, vivem sozinhos ou em grupos, né? Não evitam as áreas urbanas, é isso que a gente vê, né, nas grandes cidades, as colônias dentro das grandes cidades, né, como colônias de cemitérios, de praças, de campos universitários, e eles dividem espaço com pessoas, mas isso não quer dizer que eles tenham uma interação fácil, né? Eles preferem manter essa distância segura. E tem os que perambulam aí entre esses dois comportamentos, como eu falei. Dentro da colônia tem os gatos ferais, né? Via de regra tem gatos ferais, principalmente quando é em zona de mata ou campos universitários muito grandes. Gatos que nascem ali, eles dificilmente sequer vão surgir aos nossos olhos, né? A maior parte daquela colônia a gente não consegue ver. Normalmente a gente vê uma porcentagem daqueles indivíduos que aparecem durante o dia, que deixam, né, os cuidadores se aproximarem, e alguns até inclusive já estão tão socializados que eles aceitam o toque, aceitam o carinho, e por isso a importância dessa socialização e dessa aproximação de cuidadores. E tem aqueles animais que é quase que impossível, né, que só através de técnicas de captura podemos termos algum controle sobre eles. Esses animais que permeiam entre esses dois comportamentos, eles dividem esses territórios conosco, né? São alimentados por nós, na grande maioria das vezes, em animais de colônia, né? Sempre tem os voluntários e tratadores, né? Que levam as rações, que levam essa fonte de alimento de extrema importância para esses indivíduos e para o meio ambiente. E são animais que, mesmo capturados, eles jamais terão uma boa vida dentro de uma residência. Eles não conseguem se adaptar a ambientes fechados. São animais que nasceram de forma livre e assim eles devem permanecer. O medo e o estresse, o quão essas duas situações podem nos confundir. Quando um gato está com medo ou sob forte estresse ao ser capturado, ele pode facilmente ser confundido com um gato feral. Porque até um gato totalmente sociável, dentro dessas condições, sob estresse ou medo, eles podem se tornar extremamente agressivos. Mas existem diferenças visíveis entre esses animais ao longo do tempo. Por exemplo, se esses animais eles são capturados e levados para abrigos, depois de algumas horas ou alguns dias, né, os tratadores percebem, né, os animais que são ferais e os animais que já tiveram um contato com seres humanos alguma vez na vida. Por exemplo, os gatos ferais, eles não miam, esses animais nunca miam. Eles emitem sons, né, grunhidos, né, nas brigas, no acasalamento, mas são animais que não miam como os animais indoor, como os pets ou como os animais que em algum momento de suas vidas conviveram conosco. Os gatos né, que têm um certo nível de socialização, eles permitem a aproximação. Eles relutam no início porque eles estão com medo, né? Eles estão ali confinados, eles estão numa situação totalmente adversa para eles, então eles reagem com medo e de forma mais agressiva. Então eles, ao passar das horas ou até de dias, eles começam a demonstrar que eles têm um nível de socialização. Então eles vão permitindo gradativamente uma aproximação ali de quem está tratando, de quem está colocando o alimento, né? Eles permitem até o toque. Os animais ferais, nunca. Eles vão ficar ali no fundo das gaiolas, né? Emitindo grunhidos, sons de medo, né? Numa situação de autodefesa. E eles jamais vão permitir o toque.
Então eles percebem rapidamente nesse lapso temporal que esses animais são animais completamente selvagens, totalmente ferais. Um sinal também interessante de gatos que estão totalmente sociáveis conosco, animais de colônia ou de rua, quando o tratador ele já tem aquele certo horário já condicionado, que ele já vai levar aquele alimento, aqueles animais já se aproximam rapidamente, eles vêm com um andar, caminhar tranquilo, né? Eles olham nas pessoas nos olhos, eles vêm com a cauda erguida, né? Que é um sinal que eles estão confortáveis e tranquilos. Os animais ferais, jamais. A cauda fica sempre enrolada em volta do corpo. Eles ficam sempre muito distantes. E a menor tentativa nossa de fazermos contatos visuais com eles, isso é uma ameaça, isso os aterroriza. Eles fogem rapidamente. E se eles estiverem numa jaula, né? E se eles estiverem numa situação de abrigo, de captura, ou numa armadilha mesmo, nunca é indicado que a pessoa que faz esse trabalho olhe esses animais nos olhos. Isso provoca um medo descomunal nesses indivíduos e eles acabam se machucando muito dentro dessas armadilhas. Então, há toda uma técnica também para captura que eu falarei num próximo vídeo, ok? Outro sinal também importante é que os animais mais sociáveis dentro dessas colônias, que já estão mais acostumados com o contato com os tratadores, eles aparecem durante o dia. Eles surgem ali durante o dia, eles andam entre as pessoas ali durante o dia com uma certa tranquilidade. Os animais ferais, jamais. Eles aparecem ali em busca de alimento à noite, né? São animais com hábitos praticamente 100% noturno e eles surgem ali com muita cautela, com muito cuidado, atrás daquelas fontes de alimento que são deixadas para eles. Resgatar esses animais de colônia de vida livre os ajuda? Não. Muito pelo contrário. Esses gatos comunitários de colônia, ferais ou de rua, né, estão adaptados e são felizes com essa vida livre que eles têm, né? E confiná-los provocaria um estresse enorme e acarretaria sérios distúrbios de saúde, inclusive a morte desses gatos. É impossível mudar esse comportamento feral, né? Algumas pessoas têm essa crença ainda, não, eu vou conseguir resgatar um animal feral e vou conseguir amansá-lo. Isso é um mito, isso nunca vai acontecer com esses indivíduos. Um passo importante é cuidar desses gatos, né, dentro de suas colônias. Alimentá-los, por exemplo, assim vão ganhando mais confiança e tolerância, né, de seus tratadores. E esses terão maiores chances de atrair aqueles gatos que nunca ou raramente se aproximam, podendo capturá-los para programas, né, de controle populacional, como o SED. O SED é hoje uma abordagem mais humana de captura, esterilização, né, minimamente invasiva e devolução desses animais aos seus locais de origem. Então, o ato de alimentar esses animais, né, com ração, além de você dar ração seca, além de você ter um controle maior ambiental desse local, né, esse local permanece mais limpo. Há uma série de benefícios que envolve esse processo, né? Os gatos eles vão aos poucos se aproximando mais, né, de nós seres humanos, vão ganhando um pouco mais de confiança nos seus tratadores e assim fica mais viável o processo de captura desses animais, para que se possa fazer um controle populacional, devolvê-los aos seus locais de origem, garantindo para eles saúde, né, garantindo saúde para todos que estão em volta dessas colônias, evitando disseminação de doenças, o descontrole populacional
e garantindo especialmente o bem-estar desses animais que nós gostamos tanto. Então, entendendo esses passos da socialização, né, continuada desses animais dentro de colônias, a gente vai aprendendo e em conjunto com a sociedade, né, com profissionais, com o poder público, com as universidades, com os alunos e com pessoas também inseridas em outras colônias, né, que estão aí espalhadas em diversos locais urbanos e nas zonas rurais. A gente vai aprendendo e conseguindo a controlar, diminuir os impactos da superpopulação no meio ambiente e na saúde de todos nós. Obrigada.